A gestação é um período de medo, muito medo às vezes. E hoje eu quero falar com vocês sobre um medo até delicado de se falar, mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, antes de começar esse assunto, eu gostaria de te convidar a fazer parte desse canal. Esse canal que é aberto, tá? Para muitas informações nesse período da gestação, parto e pós-parto. Falamos até também de antes mesmo da gestação, para que você possa ter bastante informação sobre as alterações que acontecem, tanto de forma física quanto emocional, nesse processo que, ao mesmo tempo que ele é tão especial, ele pode ser tão desafiador, ele pode trazer vários desafios que até então você nem imaginava que iria passar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esse vídeo a gente vai tratar de um tema muito delicado e até pouco falado. Eu fiz uma pesquisa aqui na própria rede do YouTube e percebi que pouco é falado das questões emocionais que envolve um casal ou uma mãe na notícia de um bebê que não vai vir um bebê saudável, que vai ter alguma anomalia ou alguma síndrome ou alguma malformação fetal. Como fica o emocional desses pais? Como encarar essa realidade? Então, esse assunto é um assunto muito importante, embora pouco abordado, a gente precisa falar, tá? Compartilha, então, esse vídeo com mais pessoas e se inscreva aqui no canal. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo mais novidades para vocês. Também estou lá no Instagram, então eu convido você também, que ainda não me segue lá no Instagram, me seguir lá. Lá você consegue ter mais informações, tem mais conteúdos bem importantes e tem uma interação direta também lá no direct. Então pode entrar em contato comigo por lá também. Bom, vamos lá. Bom, quando estamos diante de uma gestação, a gente tem que passar ali por etapas, né? E são etapas que são muito importantes, tanto para a saúde da mãe como a saúde do bebê. E uma das etapas indispensável é o pré-natal. Então, um bom pré-natal médico é esperado e necessário para esse momento, tá? Não tem como passar 9 meses da gestação sem ter um acompanhamento. Hoje a gente tem tanto os acompanhamentos particulares quanto o acompanhamento aí público, né? Que te traz um processo de acompanhamento na gestação, também de muita qualidade, tá? Mas oferecido pela rede do SUS, né? Pelo governo. Então é importante que você, no momento que tem a notícia de estar grávida, comece imediatamente a fazer o processo de pré-natal, tá? Alguns médicos recomendam que seja feito, né, esse acompanhamento com o médico antes mesmo de pensar em engravidar. Por quê? Porque pode auxiliar ainda mais nessa questão da saúde da mulher. Então, às vezes, o médico começa ali um pequeno tratamento de vitamina, reposição de vitamina, alguns exames de genética para saber, né, como que está a questão da sua genética com a genética do o seu companheiro, tá? Lembrando que o bebê, ele é 50-50, né? 50% de um, 50% de outro. E aí, ele recebe ali, né, dos pais, a carga genética dos dois. Então, precisa estar alinhado também para que não tenha aí um problema futuro, um problema de anomalia ou uma síndrome, né? A gente sabe muito, hoje em dia, a gente se vê bastante, né? O processo de avanço, onde mesmo a criança com alguma síndrome, ela consegue ser inserida em alguns aspectos e consegue viver até melhor, né, do que uma pessoa que não tem síndrome, que não tem alguma anomalia, tá?
Bom, quando a gente consegue começar um pré-natal ainda no início ali da gestação, por volta da segunda, terceira, até a quarta semana, a gente já começa ali cuidar da saúde tanto do bebê quanto da mãe. Então, o obstetra, ele traz aquela série de exames para serem feitos, para ver se tá tudo bem. Começa o uso de vitaminas para repor aí algumas vitaminas e ajudar no desenvolvimento do bebê. E assim conseguir olhar desde o início, bem precocemente, se existe alguma possibilidade de ter alguma alteração nesse bebê, né? De ter alguma anomalia ou alguma síndrome. A gente conseguindo ter esse acesso, né, dessa informação precocemente, a gente já consegue prescrever ali, o médico vai conseguir prescrever qual vai ser a sua conduta, né? Para que você consiga aí fazer um tratamento adequado, para que você tenha uma vida mais saudável e o bebê também tenha um prognóstico bom, né? O que seria esse prognóstico? Que vai acontecer pós-nascimento desse bebê. Então, quanto precocemente a gente conseguir ter a ideia do que está acontecendo aqui dentro, né, com o desenvolvimento do bebê, melhor é as chances de ter uma vida boa, mesmo diante de uma síndrome. O pré-natal, ele deve ser feito com algum médico de sua confiança também. Então, tá tudo bem você iniciar um processo aí de pré-natal com o médico e de repente tiver que mudar por qualquer situação ou circunstância que possa acontecer, tá? Mas é importante que você tenha uma relação de confiança com esse médico. Eu costumo recomendar sempre você ir com um caderninho ali anotado todas as dúvidas que você tem e pegar mais informação possível do seu médico obstetra, tá? Então, qualquer dúvida, por mais simples ou boba que você possa achar que seja, não deixe de perguntar para o seu médico, tá? A gravidez, ela é uma grande caixinha de surpresa. Hoje tá tudo bem, mas dali 30 minutos, uma hora, um dia, você pode sentir alguma dor e ter alguma complicação. E isso acontece, tá? Significa que qualquer dor eu já vou ter uma complicação? Não. Mas é necessário sempre estar em alerta aos sinais, entender o que é esperado e o que não é esperado. Então, eu senti algum desconforto que eu acho que é estranho, pergunte para o seu médico. Pergunte para o seu médico se é normal, se é esperado ou se você deve se preocupar. A gestação, ela pode ser planejada ou ela pode ser desejada. Qual que é a diferença dos dois, tá? Dentro de uma gestação planejada, a gente tem aquele momento em que o casal decide engravidar ou a mulher decide engravidar, né? Bom, agora estou pronta para ser mãe. Consegui passar por todo o meu processo, né, que eu sonhei, que eu imaginei para mim, de uma faculdade, de uma posição ali no trabalho, e agora eu estou preparada para ser mãe. Esse seria o planejamento, tá? E aí, quando a mulher começa a planejar, ela começa até conseguir a ter um tempo hábil, né? Um tempo maior, para ir lá no seu ginecologista, que ela já vem fazendo o acompanhamento. Lembrando que o acompanhamento para mulher tem que ser anual, tá? Todos os exames de Papa Nicolau, transvaginal, devem ser feitos aí pelo menos uma vez por ano. E aí, quando ela consegue começar a pensar no planejamento, ela consegue verbalizar para o seu ginecologista e começar um tratamento antes, tá? Mas algumas outras mulheres têm um desejo muito grande de ser mãe, mas está no meio de um processo de uma faculdade, por exemplo, ou numa promoção do trabalho. Ou seja, fazendo planejamentos ali primeiro para si. E depois que ela pensa, bom, um dia eu serei mãe, mas não é agora, é em 2000 e tanto, daqui tanto tempo. Então ela começa a olhar futuramente, só que pode acontecer dessa gravidez chegar de uma forma inesperada. E aí, quando chega de uma forma inesperada, também é necessário que a gente imediatamente vá até o médico, tá? Geralmente a mulher faz ali o exame de farmácia, que consegue comprar em qualquer farmácia, ali através do xixi, consegue saber se tá grávida ou não. Tem até um exame que agora você consegue ver o período, né, da gestação, se é a primeira, segunda ou terceira semana. Enfim, né, a gente tá
cada dia que passa avançando mais nesses olhares. E aí, quando chega lá no obstetra, ele vai pedir o exame de sangue, aonde vai detectar através do hormônio beta-HCG que você está grávida, né, ou não. Bom, passando por esse processo, você vai vivenciar um misto de emoções, né? Já é esperado. Por quê? Planejada ou não, você vai ter ali uma ambivalência de sentimento. O que seria isso, essa ambivalência de sentimento? Momentos eu estou muito bem com o que está acontecendo, né? Tô muito feliz, radiante. Poxa, um dia eu desejei ser mãe e hoje eu estou tendo essa oportunidade. E por outro lado, você vai sentir medo, vai se questionar se é capaz, se de fato era o momento certo de trazer essa criança ao mundo, se você vai dar conta das limitações inteiras que acontecem, né, pós-maternidade, porque imagina só, você era uma pessoa suficiente, né, sozinha, autodependente, que não tinha ali uma pessoa diretamente ligada a você, que precisava de você para tudo, para comer, para trocar uma fralda, para sobreviver, porque o bebê não vem com habilidade nenhuma. Então, você precisa se doar nesse início do processo, né, do nascimento dele, né, da vida dele aqui na Terra, para que ele possa conseguir construir, moldar a personalidade, moldar comportamento, aprender. Então, você é o primeiro aprendizado do seu bebê. E estar disposta a iniciar esse processo, né, se doar dessa forma, requer um pouco de desajustes emocionais, né? Porque você fica imaginando como vai dar conta desse processo a partir de agora. Bom, antes mesmo da gestação, a gente já começa a gerar o bebê no nosso emocional. Como isso, tá? Na nossa mente. Quando pegamos ali o resultado que estamos grávidas, né? Começamos a pensar e a fantasiar e imaginar esse bebê. E essa fantasia, né, e esse imaginário é de um bebê saudável. É um bebê que não vai apresentar grandes complicações, né? A gente até pensa um pouquinho em personalidade. Nossa, né? Acho que ele vai ter um temperamento forte como o pai, vai ser mais melancólico, feito o pai ou a mãe. A gente começa a trazer algumas características, mas entenda que você já começa a gestar esse bebê no seu emocional, na sua psique, tá? E aí, quando a gente tá passando ali pelas etapas da gestação, principalmente o primeiro trimestre, é um trimestre que tem muito medo. A mulher, ela sente muito medo. Medo da sua perda de identidade, medo se vai dar conta ou não, medo do aborto espontâneo, que é muito comum acontecer nas 12 primeiras semanas da gestação, tá? Então, a mulher passa ali por diversos momentos, às vezes até dúvida se de fato está grávida, porque embora o exame possa ter dado positivo, ela não se vê visualmente grávida. Então, de fato, para ela, talvez seja um processo que ainda está sendo construído. Poxa, será que é verdade que eu estou grávida? Será que eu já estou realmente gerando um bebê aqui dentro da minha barriga? Então, são questionamentos que vêm. Essa montanha-russa, essa oscilação de sentimento, ela pode causar um aumento de ansiedade. Então, a mulher fica mais vulnerável nesse período do primeiro trimestre porque fica mais ansiosa, né? Ansiosa por que será que vai vir, será que vai dar tudo certo, querer contar para as pessoas. Muitas mulheres esperam aí o terceiro mês para contar sobre a gestação, até mesmo por conta das expectativas sociais, né? Então, se por acaso acontecer alguma coisa com o bebê, a mulher não tenha que ir lá e explicar o que aconteceu, porque é um período delicado, é um período que a gente não quer dar satisfação para ninguém, mas a gente está vivendo uma perda, né? Vivendo um luto. Então, tem mulheres que aguardam mesmo o terceiro mês e tem outras que conseguem falar no terceiro mês, antes do terceiro mês, mas com muito medo também, não é porque elas contam que elas não têm medo de ter essa perda, tá? Mas a gestação, ela é diferente para cada mulher, a forma
como você vai receber a sua gestação ou cuidar dela também vai ser diferente. É importante que você sempre olhe para o que te faz bem, o que está tudo bem para você, tá? De forma emocionalmente falando, para que você possa contar ou não contar, fica ao seu critério, tá? O que é fato é, todas as mulheres têm medo no primeiro trimestre. Às vezes falam sobre esse medo e às vezes não falam sobre esse medo. Às vezes não falam até por uma questão de crença, né? Com a crença, poxa, se eu falar, talvez eu possa atrair isso para mim, de fato, perder o meu bebê, tá? Mas não é bem assim. A gente sabe que uma perda gestacional, ela está envolvida aí em algumas alterações genéticas também, tá? Então, tem todo um estudo que é feito para entender por que houve aquele aborto. Às vezes tem uma resposta ali de uma incompatibilidade genética com o seu parceiro e às vezes não tem resposta também, tá? Porque tem todo um sistema aí funcionando, de células se juntando para formar esse bebê. Então, realmente, as 12 primeiras semanas é um período mais delicado para a mulher, tá? Então, na 12ª semana, a gente faz a chamada ultrassom morfológica. Você já deve ter escutado falar. Essa ultrassom, ela gera mega ansiedade para as mulheres. As mulheres ficam bem mais ansiosas quando chega o dia dessa ultrassom, tá? Por quê? É uma ultrassom bem minuciosa. É ali que vai ser visto se existe uma possibilidade de o bebê ter alguma síndrome, tá? Por quê? Através das medidas, né, da face, tem toda uma questão de medida do corpo para ver se tá dentro da normalidade ou se pode ser uma indicação de anormalia, tá? E por que eu tô falando de indicação? Porque esse exame, ele não é preciso, tá? Ele não é assim, deu uma alteração no exame, sim, é síndrome de Down e a partir de agora você vai ter que lidar com isso. Não é dessa forma. Depois que você faz a ultrassom morfológica e existe ali uma suspeita de que esse bebê possa estar diante de uma síndrome, o médico, ele solicita outros exames para validar essa suspeita, tá? E só depois desses outros exames, que tem exames que são invasivos, outros nem tanto, mas isso é importante você conversar com o seu médico para garantir toda a sua segurança e a segurança do bebê, tá? E depois do resultado desse exame, que de fato, né, vai chegar aí a confirmação se existe alguma coisa diferente do esperado nesse exame no bebê, tá? Então, acaba gerando muita ansiedade na mulher. Tem mulheres que nem dormem no dia, um dia antes dessa ultrassom, com medo de repente, de fato, ter essa notícia, tá? De que o bebê tem alguma diferença, né? Alguma anormalia. Tem mulheres que conseguem passar de forma normalmente, né? Tá ali com medo, mas acaba conseguindo vencer esse medo, tá? Mas, e quando a notícia vem que de fato o seu bebê é um portador de síndrome, né? Seja síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, ou alguma malformação fetal, né? Má formação no momento ali da junção de células, aconteceu uma malformação que pode ser compatível ou incompatível com a vida. Então, uma fala delicada? É uma fala delicada, mas acontece com muitas mulheres. E hoje eu tô aqui justamente para falar com essas mulheres que passaram por isso, tá? E também você que tá aí, né, grávida, talvez com medo do que pode acontecer, a gente vai falar sobre isso também, mas é importante que você entenda que por mais que esse diagnóstico tenha sido um diagnóstico que não estava esperado nem por você e nem pelo companheiro, é o diagnóstico real. E como lidar com esse diagnóstico real? Primeiramente, se acolha. Você não precisa sair, né, da notícia radiante. Você pode chorar, você pode ficar com raiva, você pode não querer falar com as pessoas, você pode se isolar. Esse é o seu momento de ajuste emocional. E para passar por um ajuste emocional, a gente precisa
deixar que os sentimentos, deixar que as emoções, elas venham, para depois a gente organizar tudo isso. Esse é o primeiro passo, tá? Pode acontecer, infelizmente, com qualquer mulher, tá? Mas qual é a parte boa, né, de tudo isso? Se é que a gente pode chamar assim, mas de um formato geral, por isso que eu falei para vocês que eu ia falar tanto com quem já tem o diagnóstico de alguma síndrome, como quanto alguém que ainda não fez a morfológica ou está prestes a fazer a morfológica. 97% dos bebês, eles são gerados normalmente, tá? Bebês saudáveis, sem síndrome, sem anormalia ou sem alteração fetal, tá? E 3% pode acontecer aí alguma espécie de anormalia, tá bom? Então, veja, 97%, né? Então, será que realmente é legal a gente cultivar esse medo? Você, né, mãe, que tá aí prestes a fazer a sua morfológica. Será legal a gente ficar em, se é 97%, né, de dar certo e 3% de ter algum problema, por que que eu não vou olhar para os 97%, né? Eu vou olhar para o 3%. E aí, às vezes, pode ter até uma mãe falar, mas eu sou a mãe dos 3%, com certeza. Ou não, né? Então, assim, veja que você não tem nada garantido na gestação, né? A gestação não é um lugar garantido de nada, de uma realização plena, de um processo comum ali de desenvolvimento, não é garantia, mas a gente tem uns 50 e 50, que eu sempre costumo dizer, 50% de dar certo, 50% de não dar certo. E aí eu vou escolher aonde eu quero olhar, para onde eu quero canalizar as minhas energias, tá? E pode ser que seja mais importante nesse momento, tanto para o desenvolvimento do bebê quanto para a sua saúde, você canalizar essa energia para os aspectos positivos e não para os negativos. Cris, mas se acontecer os negativos, a gente vai lidar com ele depois. Mas agora a gente vai continuar gerando esse bebê de uma maneira saudável dentro do nosso emocional, porque afinal de contas pode ter sido aí um sonho seu gerar um bebê. E tá tudo bem ainda, né? A gente não tem ainda um diagnóstico de problemas. Então, vamos vivenciar o momento presente de uma maneira mais completa, mais inteira, mais especial e importante para você mesmo, tá? Bom, agora para as mamães que tiveram aí um resultado de diagnóstico de síndrome ou de alguma anormalia, tá? Bom, quando a gente pega um diagnóstico desse, às vezes a gente escuta palavras de como que bom, né, que é só isso, ou que bom que não foi uma coisa pior. Você vai tirar de letra, você é especial, você vai cuidar de um bebê especial porque você é especial. Gente, são falas que não ajudam em nada, tá? E não devem ajudar você mesmo. Você precisa olhar para dentro para refletir o seu aqui fora, tá? Então, qual que é esse momento? Da gente aceitar o que tá passando e sofrer mesmo. Porque você vai passar por um processo de luto a partir de agora. A gestação por si só, ela já tem várias etapas de luto. Poxa, mas a gente tá falando de gestação, a gente tá falando de um processo de vida. Como é que você tá trazendo que pode ser um processo de luto? Sim, o processo de luto não é só quando acontece a perda de um ente querido. O processo de luto, ele acontece quando você perde algum objeto, alguma situação, né, que aconteceu, uma perda de emprego, um distanciamento, por exemplo, né, eu moro hoje aqui em São Paulo e com a minha perto da minha mãe, de repente vou querer eu mudar para Salvador, minha cidade de origem, e aí eu perdi esse contato diário que eu tenho com a minha mãe, é um processo de luto, minha mãe tá viva, mas eu não tenho mais esse processo que eu tinha antes. Então, essa perda, essa ausência que está acontecendo também é um processo de luto. E quais são os processos de lutos vivenciados na gestação, tá?
O processo de luto vivenciado na gestação é você antes de ser mãe e você a partir de agora. Então, tudo que você tinha costume de fazer, que era fácil para você fazer, que estava ali praticamente na palma da sua mão, digamos assim, agora a gente precisa pensar um pouco mais para fazer, talvez a gente não consiga fazer e isso pode levar a uma chateação. Por exemplo, coisa simples, vou fazer uma unha. Poxa, mas não dá para mim fazer uma unha com um mês de bebê, com um mês de nascido do meu bebê. Porque ele chora bastante, porque a gente tá em processo de aprendizado, que eu não consigo nem tomar um banho, que dirá fazer uma unha, que leva lá tanto tempo. E isso vai me deixando frustrada, eu vou ficando chateada com aquilo. E são sintomas já esperados num processo de luto, né? A pessoa tem raiva, a pessoa tem irritabilidade, a pessoa nega aquilo. Então, tem todo um processo que você também vai vivenciar quando vir um diagnóstico que você não estava esperando, como esse diagnóstico, por exemplo, da síndrome, tá? Então, nesse primeiro momento, entenda que é muito individual. O processo de luto, ele é muito individual, tá? Então, tem mulheres que vai conseguir sentar e absorver de uma maneira diferente, talvez mais tranquila, um choro, uma negação que dure pouco tempo, e vai ter mulher que não, que vai passar o restante da gestação até chegar aos 9 meses com raiva, triste, chorosa, sem conseguir aí ter uma expectativa, tá? Isso é importante você trabalhar o seu emocional, poder dizer o que você está sentindo, falar sobre as suas frustrações diante desse diagnóstico que não era esperado. Lembra, a gente gera um bebê no nosso psique saudável, a gente gera um bebê no nosso emocional, no nosso imaginário, um bebê de uma maneira mais otimista possível, um bebê com grandes desenvolvimentos, não um bebê com anomalia, não um bebê com síndrome. E ter essa notícia pode sim desencadear sentimentos ruins e negativos dentro de mim. E tá tudo bem. Isso não me faz uma mãe não especial ou uma mãe ingrata ou uma mãe que não é ser digna de ser uma mãe boa. Você está construindo o seu processo de maternidade. O amor materno, ele não é inato, né? A partir do momento que eu estou grávida, eu já amo incondicionalmente o meu bebê. Eu posso levar um tempo para amar o meu bebê e tá tudo bem. Só depois que você conseguiu absorver essa informação, entender que a partir de agora é o real, o bebê real, ele tem essa condição, você pode olhar e observar como você idealiza um novo sonho a partir de agora, tá? Não significa que o seu bebê, por ser portador de uma síndrome ou de uma anormalia, ele não viva com qualidade nesse mundo. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais avançado, cada vez com mais possibilidades. Então, vamos entender o que é essa síndrome. Se for uma síndrome de Down, vamos entender como que é, né, essa síndrome de Down. O que a criança pode fazer, por onde ela pode percorrer, né? Como desenvolver essa criança da melhor maneira possível, tá? Quando a gente tem um bebê ali com anomalia, a gente tem ali, né, as características daquela síndrome, a gente tem aquelas características da anomalia, tá? Mas a característica de desenvolvimento, então talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para uma certa habilidade e assim vai. Porém, o meio que essa criança está inserido, ele é muito importante, tá? Então, quanto mais você conseguir desenvolver o seu filho, você vai conseguir ter resultados significativos para o desenvolvimento dele, tá? Então, você pode procurar com o próprio médico ou através de um programa aí multidisciplinar, né? Então, você converse com uma fisioterapeuta, converse ali com um psicólogo, com alguns profissionais que possam te ajudar aí, tá? Um pedagogo, alguns profissionais que possam te ajudar a entender como você pode lidar com essas habilidades do seu bebê, que vai ser diferente a partir de agora.
Isso vai te dar oportunidade de continuar sonhando, de continuar olhando esse futuro de uma maneira otimista, tá? É o seu filho, independente da síndrome que ele carrega, da anomalia que ele carrega, é o seu filho. Então, por que não transferir todo o amor que você já idealizava antes para ele nesse momento, mesmo com essa condição? Então, entenda, são etapas. Primeiro eu preciso sentir tudo isso, primeiro eu preciso organizar isso dentro de mim, para que eu possa entender qual é o prognóstico, né? O que vai acontecer, quais são as limitações dessa criança, como eu, mãe, posso ajudar no desenvolvimento e nas habilidades dessa criança. E para isso, eu primeiro preciso do meu ajuste emocional para conseguir passar para essa segunda etapa, tá? A partir de agora, com essa informação da síndrome ou da anomalia, você vai precisar fazer algumas mudanças no seu cotidiano. Mas se você for reparar, né, antigamente, quando a criança ela tinha alguma síndrome ou algum problema, ela era escondida, né? Então a gente para aqui para pensar rapidamente, né? Quando no meu processo de estudo da escola, lá da infância, eu não tive contato com um deficiente, de nenhuma forma, nem cadeirante, nem deficiente ocular, nenhum. E na minha vida adulta, já na faculdade, eu tive acesso, né? Eu tive uma amiga com deficiência e eu não sabia lidar, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ajudá-la. Eu achava que eu tinha que ajudá-la, mas na verdade não. Uma pessoa que tem síndrome ou alguma anomalia, ela pode ter sua autonomia, né? Então a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo na vida adulta a lidar com pessoas assim, né? Então o primeiro ponto é perguntar como a pessoa gostaria de ser ajudada e se é que ela quer ser ajudada. Não a gente pegar, por exemplo, uma pessoa com deficiência ocular, né? Quem não enxerga, por exemplo, a gente chegar, já pegar no braço dela e sair para atravessar a rua. Não. A gente pode perguntar para ela: você gostaria de ajuda para atravessar a rua? E a gente entender. Ah, não, quero, não, não quero. E assim vida que segue, né? A gente não precisa achar que só porque tem alguma diferença a gente tem que ajudar, porque ele quer ser ajudado. Não, a gente tem que ouvir, a gente primeiro tem que humanizar essas pessoas. Elas são seres humanos, elas têm gostos, elas têm vontades próprias e elas querem ser tratadas de uma maneira normal. Ela não quer ser tratada com alguém que tem mais dificuldades, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente também percebe que antigamente os portadores de síndrome de Down, eles tinham um tempo menor, né? As pessoas, na verdade, os estudos falavam, não vai passar de tantos anos, né? Em um dos estudos que eu fiz com base na ciência, eles trouxeram que antigamente era falado até os 12 anos. E hoje a gente vê síndrome de Down aí construindo família, sendo avós, tendo 50 anos de idade. Então, houve aí um período de avanço muito bom pra gente, né? Os pais pararam de esconder essas crianças e hoje em dia essas crianças, elas conseguem ter um desenvolvimento bom e normal também, como qualquer uma outra pessoa. Então, o primeiro momento, a gente precisa tratar nós, aqui dentro, né, dentro do nosso seio, dinâmica familiar, como algo normal, que é passível e é possível de vivenciar. Eu até lembrei de uma série que passou recentemente, chamado Pedaço de Mim. E nisso tem uma mãe, né, que é médica, inclusive, e aí o filho tem uma doença degenerativa, né, que ele foi perdendo a visão ao longo do tempo. E ele queria viver a vida dele normal, ele foi DJ depois, ele olhava sempre com muito otimismo esse processo de vida dele. E a mãe, ela ficava o tempo todo ali tentando poupar o sofrimento do filho, achando que aquilo seria um sofrimento para ele, mas sem perguntar para ele. E se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é muito interessante.
de entender, porque a gente começa a ver o quanto nós limitamos os nossos filhos por conta de uma síndrome, de uma anormalia. Mas será que de fato a gente precisa segurar dessa forma? Por que que a gente não consegue passar um pouco mais de autonomia, né? Faz parte dos medos da maternidade, né? As mães e os pais, eles têm muito medo de sofrimento do filho, mas às vezes a gente precisa, assim, estimulá-los a serem independentes, independente se eles têm alguma condição ou não. Então, o modelo de mãe que a gente vai encontrar desses bebês especiais são modelos bem diferenciados, né? Porque depende da sua crença, da sua religiosidade, depende do que você viveu até agora, se você teve contato ou não com alguém, né, que tinha alguma síndrome ou anomalia. Então, a gente vai encontrar diversos perfis, né? Mães que aceitam muito bem e tá tudo bem, garante ali os direitos dos seus filhos. E vai ter mãe que vai ter um pouco mais de dificuldade, às vezes vai ter um pouco menos mesmo também de aceitação. Isso acontece muito com mãe de autistas, né? Porque vejam, né, que é outro olhar. Passado 9 meses, num período de gestação, que tudo evolui bem, que tudo vai bem. E aí, depois do nascimento, começa a perceber algumas características, né? E acontece de ter o diagnóstico de autismo. E aí, para ela, também é um processo de luto que ela vai vivenciar, do bebê idealizado, do bebê que tinha tudo bem, que estava tudo bem, que ia ter aí um desenvolvimento ok, né? E agora, não que um bebê ou uma criança autista não tenha um desenvolvimento ok, mas a gente sabe que tem mais desafios. Então, para essa mãe, também é um processo de muita dificuldade, tá? Mas qual que é o recado que eu quero deixar aqui para você, mãe, que tá passando por isso, tá? A sua vida, ela não precisa ser parada por conta disso, tá? E a sua vida no sentido de viver mesmo, né? O importante agora é que você busque formas de vivenciar a sua nova realidade. Dá para viver uma realidade prazerosa, mesmo diante de um diagnóstico não esperado, certo? Para os pais também, os pais sofrem bastante com esse processo, às vezes nem conseguem passar por um processo de luto saudável, tá? Porque precisam parar a mulher ou porque precisa tomar certas decisões ali de uma forma imediata. Então, eles nem conseguem ter tempo para sentar e chorar, eles já vão lá saber burocraticamente o que vai acontecer, como que eles vão fazer, porque esse diagnóstico, ele pode acontecer tanto lá no primeiro trimestre, como ao longo aí da gestação, ou depois do parto também pode acontecer aí o diagnóstico, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui no final da página, se você tiver alguma dúvida também no que a gente trouxe hoje para você, deixe aqui também que a gente faz questão de responder cada um. E também deixe o seu comentário se você é uma mãe que passou por esse processo de diagnóstico, como que foi, como você gostaria de ter sido acolhida, o que foi bom para você, né, no processo de acolhimento, o que não foi tão bom. Se sinta abraçada, entenda que o seu futuro tá aí, tá? É só a gente encontrar formas de vivenciar a partir de agora. Um grande beijo e até a próxima!